Boa noite, dia 28 de fevereiro, mais uma reunião Zoom aqui do programa de iniciação científica júnior da UVA FOG. E essa reunião tem de ser curtinha, porque é só para corrigir 3 exercícios que vocês já fizeram, já entregaram, sobre cinemática do movimento balístico, onde, reforçando, no primeiro exercício estava escrito para você sempre partir das 4 equações básicas do movimento balístico. Né? Infelizmente, tem aqueles que não assistem às apresentações aqui e depois também nem assiste a gravação. E aí perde algumas informações muito úteis, porque é notório a gente perceber a tendência de muitos alunos que não sabem estudar se apegarem a fórmulas prontas, fórmulas prontas. E eu disse na reunião anterior, vou repetir aqui, o melhor caminho para você não entender nada de física é você tentar decorar fórmulas prontas, entendeu? Porque, como o Roberto demonstrou na cinemática do movimento balístico, a partir das 4 equações básicas, 2 do MRU, 2 do MRUV, você deduz um monte de outras coisinhas, consequências. Então, ninguém tem memória para decorar todas as fórmulas prontas, né, que a gente pode deduzir, encontrar a partir das 4 equações básicas. Então, se apegue ao que é essencial, ao mínimo, né? Entendeu? De cada fenômeno físico. A mesma coisa para a matemática, entendeu? Pegue lá as definições, entendeu? E pronto, dali você vai deduzindo tudo, né? Ah, professor, mas tem umas expressões matemáticas enormes. Na verdade, tudo se reduz a algumas coisinhas bem básicas. Que uma vez que você dominou, você aplica isso para todas as outras situações. Assim como nós veremos aqui, assim como forçamos você a fazer na lista número 2, tá? Então, isso está tendo na lista número 3, né? Então, tente sempre partir das equações fundamentais. E aí, conforme as condições particulares, que o problema é dado, a velocidade não no topo. Pastor, todo mundo sabe que a velocidade no topo é zero. Óbvio, ninguém precisa dizer isso para você. Então, você vai pegar a equação que tem lá a velocidade, lá no topo é zero. O que sobrou? Sobrou o tempo. Tempo de quê? Tempo de subida, né? E depois você pode demonstrar que o tempo de descida é igual. Tá bom? Fica como exercício para você aí. Professor, é simétrico, só pode ser igual. Demonstre, entendeu? E assim por diante. Bem, ok. Vamos, então, passar a palavra para o Roberto, que fez um bonito PowerPoint, como sempre, né? Para vocês, e depois a gente vai mandar aí para o grupo do WhatsApp, depois vai ficar disponível também lá no YouTube, né? Na youtube.com/oboficial, onde tem uma playlist chamada ICJR 2025, Iniciação Científica UBA-FOG 2025. Então, quase todos os vídeos anteriores desse ano estão lá. Acho que todos eles estão lá. Bom, né? Não entendeu alguma coisa? Vai assistir de novo. Mas eu não entendo nada que o Alberto fala. Com certeza você vai encontrar uns 20 youtubers falando da mesma coisa. Aí, se você não entender nada de nenhum deles, aí o problema realmente é seu, né? E lembrando também, Acho que o canal caiu. O sinal dele. Vocês me ouvem? Sim, né? Sim, professor. Então, Sim, beleza. professor. Então, como ele caiu, deixa eu compartilhar aqui. Aqui a apresentação. Compartilhar. E está aqui a tela. Conseguem ver a tela direitinho? Já não. Sim. Consegue, né? Então, deixa eu ir lá. Cadê você? Agora é eu que não estou conseguindo. Deixa eu achar. Achei. Agora foi. Muito bem. Bom, boa noite todo mundo. Agora oficial, né? Então, vamos lá. Resolução da lista 1. Imagino que vocês tiveram os problemas, né, para resolver. Então, algumas coisas que a gente vai utilizar aqui
você vai usar no teu trabalho nas próximas listas, né? Possivelmente, caso dependendo a estrutura, né? Então, eu vou fazer como a gente gostaria de receber o seu material. Então, vamos lá. Primeira questão. Ah, nos lançamentos dos nossos foguetes, a aceleração gravitacional G local terá sempre módulo 9,8 metros por segundo ao quadrado. Os lançamentos sempre serão feitos por um ângulo inicial θ0 de 45 graus em relação à horizontal, pois, em geral, vamos querer que o foguete vá o mais longe possível. Vocês sabem que 45 graus é o ângulo de lançamento que faz com que ele vá o mais longe possível, né? O alcance horizontal x máximo sempre poderá ser medido com uma trena, que é a distância entre o ponto de lançamento e o ponto de impacto do foguete com o solo. E ao filmar o lançamento, sempre poderemos saber o tempo total de voo do foguete, que é o intervalo de tempo entre o lançamento e a colisão dele com o chão. Ou seja, em geral, sempre vamos poder medir a gravidade, o ângulo de lançamento, o alcance máximo e o tempo total de voo. Por outro lado, o módulo da velocidade inicial v0 e a altura máxima, y máximo, são sempre difíceis de serem medidos. Contudo, ah, cadê? Contudo, me perdi. Peraí. Sempre são medidos, contudo, podem ser calculados a partir das grandezas que podemos medir. Um aluno do nível 3, lançamento a 45 graus, θ0 igual a 45 graus, seu foguete, mediu a distância entre o ponto de lançamento e de impacto no solo e obteve a distância de 100 metros, isto é, x máximo igual a 100 metros. Atenção, vale para todos os exercícios dessa lista. Para resolver os itens abaixo, você deverá participar sempre partir sempre das quatro equações básicas, isto é, das duas do movimento retilíneo uniforme ao longo do eixo x e duas do movimento uniformemente variado ao longo do eixo y. Ou seja, não é para pegar equações prontas. Ele está se referindo aqui também, por exemplo, à equação de Torricelli. Pegar a equação pronta terá nota zero no item em que fizer isso. Para isso, vamos até reproduzir aqui as duas equações do movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Pois só existem quatro do movimento parabólico e resistência do ar. Então, tá eles aqui. Lembrando também que o Vx, né, V0 seno de θ. Aí eu peço para quem está riscando aí a tela, não risque, por favor. Não experimente fazer gracinha, porque vai aparecer aqui, tá? Então, por favor, não mexa. Vamos lá, letra A. Partindo das equações acima, calcule a altura máxima, y máximo, atingida pelo foguete. Explique as contas que fizer. Primeira coisa que você tem que fazer, quando vê uma questão, olhar para o problema, né? Então, você olhou o problema, vai anotar agora os dados. Então, vou pegar o meu post-it e vou anotar aqui os dados que a gente tem, que é todas as informações que temos, que são eles. O x máximo, que é o alcance de 100 metros, e o θ0, que é de 45 graus. Só. Nós só temos isso de informação por enquanto, né? Claro, a gravidade nós temos, mas isso aí não, isso aí como é padrão, a gente praticamente não conta. E aí eu vou reproduzir as equações em cima, na letra A. Então, a primeira equação do x de t, que é uma função, na realidade, né? X em função do tempo. Aí o que o V0x, que eu não tenho V0x. O Vx é o V0x, aqui é a outra equação, essa é do movimento retilíneo uniforme. E aqui, peraí, deixa eu puxar esse cara aqui para baixo. Vocês não estão vendo, mas está me atrapalhando aqui o quadrinho. Pronto. E agora vem a equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o y em função de t, que é uma equação de segundo grau, uma parábola. E a velocidade. Então, ó, note, eu tenho uma posição em x e a velocidade em x, que é o do movimento retilíneo uniforme, e tem uma posição em y e a velocidade em y, que é do movimento retilíneo uniformemente variado. Então, essas duas equações formam o escopo da teoria, certo? Do modelo lá que a gente faz. Muito bem. E aí, o que que ele quer? Ele quer o y máximo. E aí, como é que a gente começa? Qual dessas equações nós vamos começar para correr atrás do y máximo? Note que tem um monte de problemas aqui, né? Vamos atrás, claro, dessa equação aqui, do y em função de t, certo? Só que aí tem um problema. Eu só tenho g, porque eu não tenho v0y, nem tenho tempo. Aí você pode fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Você pode fazer o seguinte. Você pode pegar uma equação dessas duas aqui que tenha o tempo e botar o t em evidência e colocar ele aqui dentro, certo? Aí você pode pensar assim, eu vou pegar esse menor aqui, que é o x de t igual a v0x vezes t.
Você pode, porque aí você tem o x de t, mas não vai ter o v0. Só que na hora quando você substituir aqui, você vai ficar com o y em função de v0, não vai ficar em função do t, porque o t não vai aparecer mais, porque ele foi substituído. Vai ficar em função do x de t, só que o v0x não vai sumir. Você vai ficar em função de v0y e v0x. E aí é um problema, né? E eles não vão estar exatamente no mesmo lugar. Inclusive, eu gostaria que vocês pudessem experimentar depois, tentar fazer isso. Porém, existe um contorno. Já brincaram uma vez de labirinto? Eu já brinquei muito de labirinto. Que às vezes você tenta um caminho por aqui, aí você começa a andar um bocado, mas quando chega no lugar você vê que ele é sem saída. Você tem que voltar tudo de novo até procurar a saída. Aqui é a mesma coisa. Se você tentar por aqui, você vai longe, você Olá, substitui. Alberto. Olá, Alberto. Opa, oi. Ah, sim, Tá tudo agora apareceu aqui para mim. Não, Ah, caiu aqui perfeito. na internet, aí tive que estar. Estou usando aqui o roteador do 5G aqui, Aqui. tá? Tá, Comprei um negócio Vai em aqui. frente aí. beleza, obrigado. E aí, se você tentar por esse caminho aqui, vai dar ruim. Em princípio, né? Você vai chegar, vai num lugar, você não vai para lugar nenhum. No entanto, tem outro caminho. Opa, tem um outro caminho, que é essa outra equação aqui, ó, que é da altura. E aí você tem o da velocidade em função do t. Ah, professor, mas na hora quando eu colocar o t em evidência aqui, eu vou ficar com o y em função de v. Beleza, isso é verdade. Mas eu não tenho V. Então, aí tem um outro esqueminha que a gente vai procurar. Que a gente vai ver. Se a gente colocar o tempo aqui também em evidência e jogar ele aqui, eu vou ficar com o x de t que eu tenho. E vou ficar também em função de V aqui, ó. E aí é só fazer um y dividido por x que os V vão embora. Então, esse é o mapa da solução dessa equação. Beleza? Se alguém tem dúvida, pode perguntar. É claro que tudo isso que eu estou dizendo, nós vamos fazer essas contas agora. Mas eu estou te dando o caminho, por onde você vai ter que seguir. Então, recapitulando, você achou essa função aqui, vai procurar qual é a equação que tenha o tempo, vai botar o t em evidência. Vou escolher esse cara daqui, que é essa equação aqui. Não vou escolher essa aqui, porque a gente só anda até um certo pedaço. Dali em diante, você não consegue mais sair, porque você fica pregado lá nos V's, Vy, Vx, ele não se cancela. Mas eu posso fazer por aí? Pode, mas não vai longe. É melhor por esse caminho aqui. E tem uma física que justifica isso. Então vamos lá. E aí depois, claro, né, quando você fizer o teu y de t, o teu y agora ficar em função de v0, aí você fizer o teu x ficar em função de v0 também, quando você divide um pelo outro, os v0 vão embora. Aí resolveu o problema, você matou o problema. Então tá, então vamos lá. Olhando para a física do nosso problema, nós temos os eixos x, y aqui. E aí tem o objeto, que é o foguete, né? Te apresenta como um ponto. E ele vai ser lançado e forma uma parábola. Como nós não vamos calcular em termos de vetor, nós só vamos calcular as componentes dele, então só o que me interessa é o eixo, a velocidade v0 em y, em x, perdão, e em y, aqui. E aí no eixo x é governado pelo alcance que é dado por a equação que você já conhece, né? V0xt. E em y é dado pelo v0yt menos g2 sobre t2. Lembrando que o meu referencial está aqui no eixo x, está aqui no 0, 0, tá? Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, a gravidade aqui está negativa porque ela aponta para baixo, ela tende sempre a empurrar esse cara para baixo. Por isso que ele sobe e volta. Beleza? Código, Agora, tu tem como nós vamos lá no dividir ponto 8 máximo. por 60, né? Tem alguém falando aí? Lá no ponto máximo, a gente vai fazer uma artimanha. Qual é essa artimanha? Vai dizer o seguinte, que a velocidade dele em y, lá no ponto máximo, ela é zero. Que a gente já sabe, né? Que ele para voltar. Ah, professor, mas ele não está indo nessa direção horizontal? Está, mas a velocidade vy dele que é zero, não a vx. A vx continua, mas a vy é zero para ele poder retornar. E aí eu imponho na minha equação esse vy igual a zero. Como é que vai ficar a equação? Essa aqui, ó. Que eu vou impor. Então, eu vou impor aqui fazendo vy igual a zero. Fiz aqui. Para Ô, não ficar muito Alberto, carregado. Oi, Alberto, oi. tem um errinho aí no topo, você escreveu V0Y igual a zero. É o VY no topo que é zero. Ah, No topo obrigado. da Verdade. parábola. Ele está falando É, aqui, ó. É o V0 y. VY É igual vy, a que é o zero. final, né? Sim. Obrigado, Canário. Verdade. Nossa, Não, passou curioso. batido esse detalhe aqui. É a velocidade final dele que é zero, ok? Então, então eu vou tirar esse cara daqui e vou trazer para cá que é mais fácil de escrever. Então, fazendo o meu. Todo mundo entendeu isso aqui, gente? Todo mundo entendeu esse passo até aqui? Se não entendeu, pode levantar a mãozinha que eu explico de novo. Então, nenhum comentário. Levanta, Ana Clara, pode falar.
Tá me escutando, professor? Sim, em alto e Boa bom som. noite, pessoal. Então, eu não entendi muito bem. Eu tenho um pouco Aham, de dificuldade para entender. Caso eu tudo. precise na lista 2, você poderia me ajudar depois? Sim, claro, posso sim. Ok, Tá. então. Mas o que eu expliquei aqui, olha só. Quando eu digo que eu vou pegar esse T aqui, ó. Então, vocês conseguem ver meu mouse, não consegue? Você consegue, né? Sim, Se eu colocar esse T em evidência, sabe o que que quer dizer esse T em evidência, né? É colocar ele desse lado aqui da equação. E joga todos os restos lá para o outro lado. Só que eu não vou jogar o resto para o outro lado de qualquer jeito. Se ele está somando, vai subtraindo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então tem uma regra, entendeu? Claro que tem todo um arcabouço para chegar nisso. Mas aí eu colocando esse T em evidência, eu substituo ele aqui, ó. Que é o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Primeiro eu vou colocar o T em evidência aqui nesse caso, ó. Vamos lá. Então, eu tenho zero igual a V0y menos GT. O que que eu tenho que fazer? Se eu quero jogar esse V0y para o lado de lá e o G, o menos G para o lado de lá, eu vou pegar primeiro pelo mais fácil. Para jogar esse V0y para o lado de lá, eu subtraio dos dois lados, que são a balança, certo? Tudo que está de um lado é igual ao que está do outro. Então, eu subtraio dos dois lados por V0y, ou seja, vai ficar menos V0y de um lado e menos V0y do outro. E aí os V0y se cancelam do outro lado. Fica só o V0y desse lado aqui, ó, que foi o que eu escrevi. Tudo bem até aí, Ana? Ana Clara, você entendeu esse passo? Ah, mais ou menos, bem mais ou menos. Olha só, você está vendo que desse lado aqui ele está V0y positivo, quando ele vai para o outro lado ele vai negativo? Sim, Percebeu, né? Por que que sim. isso aconteceu? Porque eu peguei dos dois, isso é uma equação. Isso. Eu botei dos dois lados, eu subtraí por menos V0y, certo? Eu Entendeu? não Professor, mas por escutei. que que você faz isso? Porque eu quero jogar ele para o outro lado. E aí, como é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro para compensar. Certo? Ah, ok. Sim. Beleza. Agora, olha que tem um G agora aqui, ó. Eu quero colocar isso em evidência. Então, eu tenho esse G aqui. Como é que eu faço agora? Eu quero jogar o G para o outro lado. Ah, então eu vou mandar ele somando, porque ele está subtraindo? Não. Note que ele está multiplicando aí, certo? Então, o que eu tenho que fazer é pegar a operação que é contrária à multiplicação, que no caso é a divisão. Então, eu vou dividir os dois lados da equação por menos G, certo? Que aí ela vem aqui para baixo e aqui ela vem para baixo. Só que esse G cancela com esse G e aí o T fica sozinho, que era tudo que eu queria. Então, olha só como é que ela fica. Ó. Tudo bem até aí? Beleza, né? Aí o menos com menos dá mais. Então, ela fica positiva. Aí eu posso trocar de posição. Ó. Se eu trocar os dois lados de posição, não tem problema nenhum. Pronto, coloquei o meu T em evidência. Agora, esse T aqui, eu vou guardar ele aqui, ó. E vou jogar ele agora aqui nesta equação, ó, do VY, certo? Lembrando que foi o que eu fiz. Coloquei o T em evidência e vou jogar aqui dentro. Por quê, professor? Porque eu vou eliminar esse T. Só que na hora quando eu substituo o meu T aqui, esse meu Y de T deixa de ser Y de T. Ele vai ser o meu Y máximo. Então, como é que vai ficar a equação? Quando eu jogo ele aqui dentro, ó, ela vai ficar assim, ó. Note que essa equação aqui de baixo é exatamente igual a essa que está circulada em vermelho. Y máximo, que agora é o meu Y de t virou Y máximo, vai ser igual V0Y, que é o meu V0Y está aqui, e no lugar do t, eu estou colocando V0Y sobre G, que é exatamente isso que está aqui, ó. Entendeu aí, Ana Clara? Beleza. Continuando, menos G sobre 2, e no lugar do t ao quadrado, eu vou colocar V0Y sobre G ao quadrado. Beleza? É isso aí. Então agora é só a matemática, só a álgebra que eu vou fazer agora. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu peguei esse meu V0 aqui, está subentendido que é 1. Opa, cadê? Está subentendido que é 1 aqui embaixo, aí eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. V0y vezes V0y dá V0y ao quadrado, e 1 vezes G dá G. Então ela vai ficar assim, ó. V0y vezes V0y. Só que se eu multiplicar V0y vezes V0y, dá V0y ao quadrado, que está aqui. O resto eu repeti tudo, certo? Aí agora, note que eu tenho V0y aqui e tenho V0y aqui. Eu posso agora fazer o seguinte, ó. Esse G aqui, ó, aqui o G está ao quadrado. Por quê, professor? Por causa disso aqui, ó. Porque quando eu estou entre parênteses, significa que tanto o V0y está ao quadrado quanto o G está ao quadrado, certo? Então, estou colocando aqui. Aí esse G aqui vai cancelar com esse segundo G de cima. Eles vão dividir. Aí aqui é só multiplicar a fração, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. Estou fazendo um passo a passo, ok? E agora sim, eu vou cancelar esses dois Gs aqui e vai ficar V0y ao quadrado sobre 2G.
Ah, olha aqui, ó. Eu tenho um V0y² sobre G e tenho meio de V0y² sobre G. Se eu colocar esse cara aqui em evidência, como é que fica? Ó, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, certo? A diferença é que eu botei o V0y² sobre G em evidência. Que aí se eu quisesse voltar, eu faria o método do chuveirinho, né? Isso aqui vezes 1 dá V0y² sobre G. E isso aqui, vezes menos meio, dá V0y² sobre 2G. Tudo bem? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso. Só que por que que eu fiz isso aqui, professor? Porque eu quero subtrair 1 menos meio, dá meio, né? Então, dá metade. E aí eu recupero a informação anterior. Faço o produto de fração. 1 vezes V0y² é V0y². E 2 vezes G dá 2G. Pronto. Tá aqui. Achei o meu y máximo. Note que o meu y máximo ficou em função do V0y, que eu tinha falado que isso ia acontecer, ok? Ele ficou em função do V0y. Só que eu não tenho V0y. No entanto, se eu for lá na equaçãozinha... Ah, tá. Deixa eu expandir o meu V0y. E olhando para a equação, meu V0y é V0 seno de θ. Então, ficou aqui, ó. Então, essa expressão a gente representa de duas maneiras. Tanto o V0 está ao quadrado, quanto o seno de θ está ao quadrado. E o seno de θ ao quadrado, a gente coloca ele dessa forma aqui, ó. Esse quadrado fica aqui, ó, entre o seno e o argumento. É só uma maneira de dizer que ele está ao quadrado, certo? Isso é uma nomenclatura. Alguém chamou que era assim. E ficou bonitinho também, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, certo? Só fiz nada demais, fiz reproduzir. E aí eu reescrevi essa equação lá em cima. E agora eu vou atrás do que agora? Bom, eu quero eliminar esse meu V0, porque se eu eliminar esse V0, eu encontro quem é o meu Y máximo. E aí, como é que eu elimino o meu V0? Ah, é só pegar esse T aqui, ó, e jogar ele aqui dentro do meu X de T. Porque aí, olha só o que acontece. Eu vou ter o meu X de T em função de V0y e G. Ah, tem V0x aqui, V0y. Beleza, mas lembre-se, V0x é V0 cosseno de θ e V0y é V0 seno de θ. E aí vai dar um V0 ao quadrado. Exatamente o V0 ao quadrado que tem aqui, ó. E aí, quando eu dividir o y máximo pelo x máximo, aí os V0 se cancelam. Aí é tudo que eu queria. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, tá aqui, o meu V de t, eu vou escrever ele aqui embaixo. Tá. Primeira coisa, como é que eu vou usar o meu t aqui, ó? Lembrando que esse meu t é V0y sobre G, que ele é o tempo de subida. Só que o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Então, se eu quero o tempo total, que é o alcance máximo onde ele vai chegar, vai ser a soma desses dois t's aqui. Concorda comigo? Que é o V0y sobre G mais V0y sobre G. Dá quanto? V0y sobre G mais V0y sobre G. Dá 2 V0y sobre G. Um porco mais um porco dá 2 porcos. Então tá aqui. Então deu isso aí. Então esse cara aqui, quando eu substituir ele aqui dentro, o meu x de t deixa de ser x de t e passa a ser o meu x máximo. Olha o mapa da equação todinha que eu estou dando para vocês. E aí vai ficar isso aqui, ó. X máximo, eu peguei essa equação aqui e estou escrevendo ela aqui de volta, ó. O meu V0x está aqui e no lugar do t, eu estou colocando esse carinha aqui, ó. 2V0y sobre G. Aí agora é só fazer a conta, ó. Aqui está subentendido que é 1, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, e a conta fica assim. Aí agora, o meu V0x, vou expandir. V0x é V0 cosseno de θ, porque está aqui, ó. Ah, ele bota θ0, não tem problema. É porque esse θ está variando, eu chamei de θ, mas dá no mesmo, tá? θ0 equivale ao meu θ, certo? E aí o V0y é V0 seno de θ. Olha aí como é que fica. Então, como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Tanto faz eu botar esse V0 primeiro, quanto botar ele lá na frente, tanto faz, é um produto. Ou seja, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Então, V0 cosseno de θ vezes V0 seno de θ é a mesma coisa que V0 ao quadrado cosseno vezes seno de θ, dá no mesmo, bem? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Os meus V0s eu vou multiplicar. V0 vezes V0 na V0 ao quadrado. Aí, olha só que interessante, ó. Eu vou pegar, já tenho o meu x máximo agora. Olha só como ele está em função de V0. E aí eu vou organizar as continhas aqui, ó. Olha o meu y máximo com V0 aqui e o meu x máximo com V0 aqui. Quando eu dividir uma pela outra, esse cara vai embora. Eles se cancelam. Porque, por exemplo, 3 dividido por 3 dá 1.
6 dividido por 6 dá 1 também. V0² dividido por V0² também dá 1. Então, é aí a minha artimanha, ó. Vou pegar esses dois aqui e vou dividir um pelo outro, ó. Y máximo dividido por X máximo. Professor, eu poderia fazer X máximo dividido por Y máximo? Daria problema? Não. Dá do mesmo jeito, certo? Tanto faz. Aqui a gente divide porque um é maior do que, basicamente, um maior do que o outro. A gente bota o maior embaixo e o menor em cima. Professor, como é que você sabe que o Y máximo é menor? Porque ele está dividindo por 2 aqui, ó. E aqui ele não está. Ah, aqui está multiplicando. Esse cara está maior do que esse. Então, geralmente, a gente coloca o número maior embaixo. Mas se você quiser colocar em cima, não tem problema nenhum, a conta vai dar certa do mesmo jeito. Tudo bem? Então, aí, partindo da equação, fica aí, ó. Olha o trambolhão que fica esse cara aqui. E agora, professor, como é que eu resolvo essa fração de fração aí? Isso é uma fração de fração. Como é que eu resolvo isso aqui? É simples. Eu vou pegar a fração de cima. Atenção, vou pegar a fração de cima e multiplicar pelo inverso da fração de baixo. O que é o inverso, professor? Quem está no denominador vai para o numerador, e quem está no numerador vai para o denominador, ok? Mas isso eu só faço com a fração de baixo. A de cima fica do jeito que está. Então, vamos lá. Olha só, ó, isso aqui é a mesma coisa que isso. Ó. A de cima ficou normal e a de baixo ficou invertida. Ó. O G que estava no denominador foi para o numerador. Tudo bem até aí? Aí agora é só fazer o produto, numerador com numerador, denominador com denominador. Vou fazer aqui, ó. Cada clique que eu dou aqui é uma linha que você escreve embaixo no teu caderninho, tá? Como não dá para você fazer, apagar e ir escrevendo tudo, aí você vai escrevendo embaixo. Então, cada passo dessa equação, ó, aqui é uma linha, aqui é outra linha, ok? Só que eu estou fazendo assim para facilitar a visualização. E aí, olha só, tem um monte de V0. Aí, olha o V0 cancelando aqui, ó. Mas antes eu tenho o G também cancelando. Olha que coisa linda, ó. Então, os Gs aqui vão para o saco, né? Porque G dividido por G dá 1 aqui. Aí o meu 2 vezes 2 aqui eu multiplico, ó, que dá 4. E aí sim, os meus V0s, que era tudo que eu queria, dá 0, pronto. Aí eu fico só com seno. Ah, então tem um seno aqui, tem dois senos em cima, né? Porque seno ao quadrado de θ é seno vezes seno. E aí, quando eu cancelo um desses senos aqui, fica só um seno em cima. Tudo bem? E o de baixo foi embora. Agora, seno sobre cosseno, você viu lá na aula, na minha aula, seno sobre cosseno é a tangente. Mas eu posso fazer assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ok? Só fiz retroceder. É como está entendido 1 sobre 4. Por que você fez isso, professor? Para você entender que seno dividido por cosseno é a tangente. Certo? E aí, 1/4 de tangente é a mesma coisa. Tangente está dividido por 1, que tangente sobre 4. É a mesma coisa. E aí, agora, o que é que eu faço? Como eu estou interessado no meu y máximo, e eu tenho o meu x máximo e tenho a tangente de θ, acabou o problema. Está resolvido. Só que antes de chegar lá, eu vou multiplicar os dois lados por x máximo. Eu quero tirar esse cara daqui e jogar ele aqui em cima. Ó. Então, eu fiz isso aqui, ó, joguei aqui em cima. Então, multipliquei os dois lados por x máximo. E aí eu posso organizar a brincadeira agora. Tangente de 45, o θ é 45, porque o ângulo 45 que eu coloquei aqui. Tangente de 45 é quanto? É 1. Você vê lá na trigonometria. E quem é o meu x máximo? É 100 que eu botei. Oi? Alguém falou? Quem é o meu x máximo? Eu coloquei. Agora é só fazer a conta. Tangente dá 1. E aí fica 1/4 de 100, é a mesma coisa que 100 sobre 4. 100 dividido por 4, 25. Pronto. 25 metros é a altura máxima que eu tenho do meu alcance. Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta? Fale agora o cálice. Pode falar, Manuela. Senhor, boa noite. Para Boa fazer essa noite. questão, eu, assim, entre aspas, eu meio que copiei. Você fez exatamente isso na nossa última aula. Tipo, você fez exatamente essa relação. Hum. Eu meio que copiei ela para poder resolver a questão, porque não tem problema, né? É Não tem exatamente problema, isso que era não. pra fazer. Se os raciocínios são iguais, o importante é que você. Note que isso aqui não é redação, que você tem que fazer com outras palavras, não sei o quê. Não. Se o raciocínio lógico é o mesmo, é a mesma coisa que você vai fazer. Tudo bem? Então, Sim. assim, o que importa é que você entendeu. Então, se você entendeu, tá tudo certo. Beleza? Então, Obrigada. Alicia, pode falar. Nada. Alicia? Dá para me ouvir, professor? Perfeitamente. Nessa primeira, eu acho que não pediu exatamente para deduzir, então eu só apliquei numa parte da fórmula, não chegou exatamente no final.
Mas em outra, mais para frente, pediu para deduzir, só que eu fiz por um caminho bem diferente, mas eu não cheguei em um quarto de, tipo, do X máximo é igual ao Y máximo, mas eu cheguei numa outra forma que entrega a mesma coisa. Vale do mesmo jeito? Vale sim, porque o caminho lógico é o mesmo, desde que você não violou nenhuma regra, mas existem maneiras, por exemplo, você faz indiretamente. Uma outra maneira de fazer aqui, ó, é pegar o V0 aqui ao quadrado e colocar ele em evidência. Na hora quando eu coloco o V0 em evidência, eu jogo ele aqui dentro. E aí vai ficar esse trambolho todo, G, X maço, cosseno de teta, seno de teta. Quando eu jogar aqui dentro, que cancelar, o que vai sobrar vai ser exatamente essa equação aqui, ó. Exatamente. É uma outra maneira de fazer, que vai sobrar exatamente essa equação aqui. E o que eu Entendeu? usei muito também foi o princípio aquele lá da trigonometria, que aí vira seno de 2θ, e aí depois V0 sobre Também 2G, tá eu acho. certo. Não tá errado, não. Esse aqui é porque é o caminho que eu considero mais lógico e mais, entre aspas, mais simples de ser deduzido, entendeu? Porque note que os passos que eu dei foram todos bem ordenados. Você sabia onde queria chegar, certo? Só por isso. Mas se você fez de outro jeito, não tem problema, não. Tudo bem? Tá bom, muito obrigada. Nada. Maria Eduarda, pode falar. Boa noite, professor. Boa Uma noite. pergunta. Quando eu fui fazer a atividade, eu primeiro comecei fazendo a letra B e depois a letra C. E depois eu só substituí na letra A. Tem algum problema? Ou era para, tipo, deduzir cada letra separadamente? Desde que você explicou, porque aqui diz explique cada passo, né? Então, desde que você explicou os passos que você fez, não tem problema. Você contou, você está demonstrando que você sabe o que está fazendo. Entendeu? Ok, obrigada. Nada. Bom, então vamos continuar então, né? Agora a letra B. A letra B, o que é que ele diz aqui? Arthur, fala, Arthur. Professor, durante as resoluções eu não cheguei exatamente em 25. Eu cheguei, por exemplo, a um resultado aproximado, como, por exemplo, 24,9. Teria algum problema isso? Não tem nenhum problema, mas eu sei onde foi, provavelmente onde você errou, porque você já foi logo substituindo o seno com aproximação. E aí, quando você Isso, põe o seno com aproximação, ele nunca dá o valor exato. Mas o teu certo. monitor não vai desconsiderar isso, não. É porque simplesmente foi um erro metodológico, porque você não usou o seno completo, entendeu? Só por isso. Mas não tem problema, não. Tá certo do mesmo jeito. Certo, obrigado. Nada. Então vamos lá. Letra B. Partindo das equações acima, calcule o módulo da velocidade V0 com o foguete como foi lançado. Explique as contas que fizeram. Então, olha só. Para calcular o módulo da velocidade, eu tenho duas opções. Eu tenho. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho duas opções. Ou eu posso usar, o que eu quero achar o V0 aqui. Ou eu posso usar o Y máximo que eu acabei de achar e encontrar aqui. Ou eu posso usar o meu X máximo aqui. Tanto faz. Qualquer um dos dois vai dar a resposta. Beleza? Qualquer um dos dois vai dar a resposta. Só um minutinho aqui, gente. Desculpa, eu estava me despedindo da minha filha aqui, que ela tem. Vai passar um feriadão aí fora, né? Mas, enfim, continuando. Você poderia pegar. Eu, porém, vou pegar esse cara aqui, ó, o do X, certo? E aí vou colocar o meu V0 ao quadrado em evidência. Caramba, professor, por que que você vai escolher o V0x? O de cima não é muito mais simples? Calma que você vai entender por que que eu escolhi ele. Olha só. Vamos lá. Como é que eu faço o seguinte? Note que eu tenho 2 cosseno de teta, seno de teta. Isso te lembra alguma coisa? Vai lembrar o seno de 2θ. Lembra que eu dei lá na aula passada? Então, esse cara aqui, ó, nada mais é do que o meu seno de 2θ. E olha como simplifica aí muito a coisa, porque quando eu botar a teta de 45, 2 vezes 45 é 90. O seno de 90 é 1. Pronto, aí o problema fica resolvido. Se eu fosse colocar aqui, eu ia ter um seno ao quadrado de 45, daria um número fragmentado. Não seria tão gostoso de fazer a equação quanto seria esse aí, entendeu? Fala, Camila. Professor, boa noite. Boa noite. É, na- no meu eu coloquei esse seno de 2θ, eu não sabia se podia porque não tá meio que essa equação ali, aí eu não sabia se podia usar, mas eu usei. Não, Tudo não tem bem? problema não. Tinha problema não. Podia usar sim, o seno de 2θ sem problema nenhum. Até porque eu dei ele em aula, né? Então você podia Ah, usar, sim, porque por isso é isso uma que parte eu lá de peguei. trigonometria. Entendeu? Então não tinha Ah, problema tá, nenhum. obrigada. Nada. Fala, Isadora. Nesse exercício
exercício, como a gente. Tá me Ai, tá tão ouvindo? baixinho. Ah, Consegue me ouvir melhor? agora sim. Nesse exercício, como eu já tinha deduzido as equações no exercício anterior, eu poderia Uhum. já aplicar a fórmula direto? Pode, também pode. Não tem problema Ok, não. Desde que você explicasse, olha, peguei essa equação, pondo V0 em evidência, tranquilo, você já podia usar direto, tá? certo. Você tem que Obrigada. explicar para o teu monitor o que você está fazendo. Você tem que provar para ele que você sabe, entendeu? É só isso. Ok. Maravilha. Então, a equação ficou assim. Aí agora multiplico os dois lados por G, é como se o G tivesse vindo para cá, troco todo mundo de posição. Professor, quando eu troco de posição, eu mudo o sinal? Não, não precisa, porque dá no mesmo, né? Quando eu troco de posição, se eu mudar o sinal de um, eu mudo o de outro, dá a mesma coisa. Então, troco todo mundo de posição. Por quê, professor? Porque como a gente lê da esquerda para a direita, se o V0 ficar desse lado, é mais tranquilo. Mas nada impede se ele ficar do outro lado também não, tá? Não tem problema nenhum, não. Aí agora eu divido os dois lados por seno de 2θ, ó. Quando eu dividir os dois lados por seno de 2θ, ele vai para o lado, para o denominador. E aí extrai a raiz quadrada dos dois lados. Por que a raiz quadrada? Porque eu quero tirar esse quadrado aqui, ó. Eu quero só o meu V0. Não quero V0 quadrado. Então eu faço isso e aí ele fica assim. E agora é só substituir. O seno, o θ é 45, 2θ, 2 vezes 45 dá 90, seno de 90 é 1. E a equação fica aqui. A comunzinha que você já conhece. Olha como fica lindo. Aí agora é só substituir. Eu tenho o meu x máximo, que é 100 metros. Agora atenção, atenção, atenção. Vamos prestar atenção aqui, ó. Agora eu estou escrevendo de uma maneira que provavelmente seja a primeira vez que você está vendo isso, tá? Mas eu vou escrever aqui, não se assuste. É só para você saber, ter certeza que a unidade de medida que você fez está correta. Olha só, no lugar de x máximo eu coloquei 100 metros, botei 100 m. Esse m é uma unidade de medida, funciona como se fosse um número, tá? Só que como eu não sei quem é, como eu não estou mexendo com quem é o m aí agora, eu deixo ele como está. E o meu g, quem é o meu g? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Professor, como é que eu provo agora que isso aqui tem que dar metro por segundo? Aí é só fazer o seguinte, ó, número vai multiplicar com número e letrinha vai multiplicar com letrinha. O m multiplica no numerador m com m. E aqui embaixo é denominador que é 1, vai multiplicar com s ao quadrado. Fala, Surato. Boa noite, professor. Boa noite. Teria como você voltar um pouquinho só para eu tirar um print Ó, da dedução? ah, da dedução? Cara, eu vou disponibilizar esse material para vocês. Não, Ah, não tá precisa bom. Então tirar tá print, não. Pode tranquilo. ficar tranquilo. Esses slides vão ficar disponíveis para vocês, tudo bem? Tá bom, valeu. Valeu. E aí é só substituir agora. 100 metros, G. Aí olha só o que é que vai acontecer o M. Eu vou jogar ele como isso é o produto, né? Então eu posso mudar ele de posição. Então M vezes M dá M ao quadrado. Aí M ao quadrado, a raiz quadrada de M ao quadrado, ele sai da raiz. Olha que coisa linda. O segundo ao quadrado também sai da raiz. Então, ó, e é como se tivesse M metro por segundo ao quadrado, ele sai da raiz. Que é exatamente o que eu preciso, que é metro por segundo, que é a velocidade. E aí eu tenho raiz quadrada de 100 vezes 9,8 que dá 980, a raiz de 980 é 31,3. Ou seja, 31,3 metros por segundo. Todo mundo entendeu? Aí é uma outra maneira de escrever. Alguém não entendeu? Pode levantar a mão. Fala, Catarina. Professor, eu fiquei um pouco em dúvida quanto às Uhum, aproximações de raízes. Então, eu uhum. fui simplificando ao máximo. E, se eu não me engano, eu deixei 14 raiz de 5 metros por segundo. Eu sei que fica visualmente feio, né? Mas já nessa segunda lista eu aproximei os valores das raízes, mas como última ação, tá certo? Olha, do ponto de vista físico, não está certo, não, porque raiz quadrada de um número ela não é exata. Ok? Então, assim, toda medida física, ela é uma medida que ela trunca em algum lugar. Por exemplo, você não pode ter uma dízima periódica numa medida física. Porque, por exemplo, isso aqui está sendo medido em metro por segundo, isso aqui já vai para a casa dos centímetros, na outra por milímetro, o outro décimo de milímetro, centésimo de milímetro, e assim sucessivamente. Então, se você vai ter infinitas casas, significa que você tem infinitas precisões? Isso não é verdade. A tua medida ela tem uma precisão. No caso de uma régua milimetrada, o máximo de precisão dela é do milímetro. Qualquer número menor do que o milímetro, você vai colocar como um erro, um fator de erro ali, porque você não sabe que valor é. Então, quando você coloca uma raiz quadrada, se aquela raiz quadrada não for exata,
significa que aquele número não está certo. Então, do ponto de vista físico, não existe medida com raiz quadrada. Você tem que extrair a raiz e truncar, geralmente na primeira casa decimal, se tua precisão for uma precisão simples. Tudo bem? Então, fique atento. Na próxima, talvez o monitor não vá, os monitores não vão pegar no seu pé por causa disso, mas é importante que você saiba desse detalhe, tá? Em matemática, você pode botar raiz, a uma distância é 2 raiz de 2, sei lá, 2 raiz de 2 metros. Matemática, você pode brincar, porque é uma coisa abstrata. Porém, no lado físico, não, é uma medida. Fala, Ana Clara. Ana Clara, Tá me escutando? Tá me agora escutando? sim. Sim, tô. Meu dispositivo tá travando um pouco. Eu não entendi a questão quando você colocou 2θ. Eu me perdi um pouco. 2θ. Ah, tá. É porque lá nas relações trigonométricas tem lá o seno de A. Aí você não viu ainda a trigonometria. Depois que eu terminei a apresentação, eu me arrependi. Eu devia ter colocado lá o seno 2θ. Lembra? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar daquela história. Seno A mais B. É seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Já viu essa relação? Tem até Não. uma música pessoal lá atrás da minha terra, tem um pé de jatobá, seno B cosseno A, seno A cosseno B, seno B cosseno A. É uma relação trigonométrica. Depois você manda mensagem para mim que eu te mostro como é que é essa relação trigonométrica direitinho. Mas lá na minha aula passada tem ela, tá? Então, quando você faz o A igual a B, e iguala esses dois, A igual a B igual a θ, então vai ficar seno de θ mais θ, que é como se fosse seno de A mais B. Então, seno de θ mais θ é seno de 2θ. E aí vai ser o seno de θ cosseno θ mais seno de θ cosseno θ. Seno de θ cosseno θ mais seno de θ cosseno θ é 2 seno de θ cosseno θ. E 2 seno de θ cosseno θ é o seno de 2θ. Tudo bem? Então, isso é lá na equaçãozinha matemática lá, certo? Não está aqui. Ok. Obrigada. Essa eu me permito você ficar em dúvida nesse aspecto aí, tá? Ok. Perfeito. Muito bem, então vamos continuar. Letra C. Partindo das equações acima, calcule o tempo total de voo do foguete, isto é, T total. Explique quanto que fez, né? Então, o tempo total, moleza, né? É só eu olhar para essa equaçãozinha aqui, ó. Cadê ele? Tempo total aqui, ó. Tzão, né? T total, quer substituir. Eu já tenho meu V0y, então é essa equaçãozinha que eu vou botar aqui, ó. Já tenho meu V0y, que é V0 seno, substitui agora. Aí agora, olha só, vou fazer de novo com as unidades de medida, hein? No lugar do V0, eu vou colocar 31,3 metros por segundo, olha só. Ficou 31,3 metros por segundo. Eu coloquei já a unidade de medida. Esse ponto está dizendo que é 2 vezes 31,3 metros por segundo. O seno de 45, aqui, ó, seno de 45 é um número. Isso aqui não tem unidade de medida. Então, o seno de 45 é 0,707, tal, tal. Eu coloquei resumido aqui, mas na tua calculadora você vai colocar ele direto, tá? Fala, Surato. Professor, ali no tempo você colocou que tempo é igual a V0 sobre a gravidade, certo? E o tempo total é Certo. 2 vezes V0. Isso. Isso Aham. é lógico, porque o tempo de subida aí, no caso, vai ser igual ao de descida. Exatamente. Então eu posso colocar por escrito e na lista, porque lá Pode. na lista 2 tá. Porque, tipo assim, eu não vou precisar deduzir de novo, sendo que isso é lógico, entendeu? Posso Sim, colocar sim. então escrito. Tá bom, então, Porém, valeu. se ele brigar, eu te aconselho a fazer o seguinte: você vai fazer a equação como sendo o teu V0, uma outra maneira, né? O teu V0 vai ser o teu VY final. No lugar do V0, você vai colocar o teu V final. E no lugar do V final, você vai colocar como sendo a tua altura máxima. Desculpa, vai ser o teu V0, vai ser zero. Então, no lugar do V0 vai ser o V final, que equivale ao V inicial, é uma demonstração, né? E lá em cima, quando o V inicial dele é zero, certo? Por quê? Porque é como se ele tivesse no topo de um prédio e ele fosse cair. Então, ele sendo lançado é uma outra maneira, tá? Então, a tua velocidade inicial seria zero
e o teu velocidade final seria o teu V0. Quando você fizer isso aí, você vai encontrar exatamente V0y sobre G. Aí você prova de que o tempo de descida é igual ao tempo de subida. Porém, como é lógico para o teu monitor, é só dizer o tempo de subida, aí você demonstra, o tempo de subida é esse. Como não tem nada interferindo gravitacionalmente, então o tempo de descida tem que ser igual. Então é só descrever isso aí. Tudo bem? Só Tudo. explicar que tá É o CNTP, né? CNTP, condições, como é? Não entendi. CNTP? É Condições normais, temperatura e pressão. É É isso, isso? né? Ideal, né? Por É, enquanto. vamos Por enquanto isso, é caso isso. ideal, exatamente. Exatamente. Isso aí. No, Fala, Lauro. logo mais pra frente vai. Fala, Lauro. Professor, o senhor me escuta? Sim, estou te escutando. Baixinho, mas estou te ouvindo. Veja, é por causa do meu aparelho, mas em relação ao XT e o YT, no caso, a partir do momento que eu defino o instante, um certo instante no gráfico, então eu vou definir a posição, certo? Em relação a eles. Isso. Ah, beleza, beleza. Certo. É isso aí. A partir do momento que você começou a lançar, é ali onde você conta o tempo. Beleza? Então, ali vai ser o teu T0 inicial. Beleza, então, voltando aqui, ó. No lugar do V0, eu coloquei 31,3 metros por segundo. O seno, 45 é 0,707, e aí vai até o final. O meu G vai ser 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí agora eu vou pegar metro por segundo, vou levar lá para frente, ó. Lá para trás, aliás. E multiplicar a fração de cima, que é metro por segundo, pelo inverso da de baixo, que é metro por segundo ao quadrado. Vai ficar metro sobre segundo, vezes segundo ao quadrado sobre metro. Aí o metro e o resto lá fica tudo multiplicando. Aí o metro cancela com o metro, ó. E o segundo ao quadrado cancela com o segundo embaixo. Fica só o segundo, que era tudo que eu queria. Olha que coisa linda. E aí o resto é só fazer a conta. 2 vezes 31,3 vezes 0,707 dividido por 9,8. Isso aí você faz na calculadora, que dá 4,5 segundos. Com uma casa decimal tá de bom tamanho, tá? Porque se você botar duas casas decimais, aí já é exagero. Você está pegando décimo de segundo, depois centésimo de segundo, aí já é exagero, tá? Basta 4,5 tá de bom tamanho. Beleza? Então, tá aí. Fala, Ana Clara. Pode falar. Ô, professor, mas o tempo seria esse 4,5 segundos, seria o tempo que o foguete levaria para sair do ponto inicial até a altura máxima? Não. Para ir Vai até a ser... altura máxima é metade desse valor. Ah, sim. Achei que era 2,25. esse valor elevado ao quadrado, que eu teria que colocar ele Não, assim. não. No caso, é multiplicado, é somado ele aí já é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida, certo? Ok, obrigada. Excelente pergunta, muito boa. Muito bem, agora vamos para a segunda questão, né? Segunda questão, na Mostra Brasileira de Foguete existem, por enquanto, 5 níveis de lançamento de foguete. Por enquanto, todos os foguetes da Mobifox são lançados por uma base de lançamento, a qual tem um tubo de lançamento, e este faz um ângulo de 45 graus com a horizontal. Na aula de cinemática do movimento oblíquo, que você assistiu comigo, sem resistência do ar, foi demonstrada uma equação que relaciona o módulo da velocidade inicial de lançamento, V0, com o alcance máximo horizontal, obtido pelo foguete, que é o x máximo, e a aceleração gravitacional g, a qual é uma constante local e vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, uma equação que contém somente x máximo, V0 e g. Letra A. Deduza novamente essa equação que contém somente o x máximo, V0 e g e use para resolver as equações. Isso aqui a gente já fez, né? E eu vou fazer. Então, primeira coisa, eu vou colocar as equações aqui em cima. Como ele quer o meu V0, o meu x, o meu g, eu vou usar a letra A aqui, vou usar a minha equação da altura, né? Da minha velocidade. E aí, lá em cima, eu digo... Agora eu vou fazer igual você escreve na equação, tá? Eu não vou fazer quadro por quadro, não. Eu vou fazer agora... Você escreveu a primeira, agora escreve na linha de baixo. Vou fazer o meu VY final igual a zero. Ó. Tá aí, escrevi. Então, você escreve tudo de novo. Aí, agora, eu estou o meu V0Y aí, tá somando, vou mandar para o outro lado como? Subtraindo, né? Como é que eu vou fazer isso na equação? Subtrai dos dois lados da equação por menos V0y. Que aí o V0y positivo cancela com o V0y do lado direito. E do lado esquerdo ele fica negativo. Tá aí como fazer.
Agora eu divido todo mundo por menos G. Quando eu dividir do lado esquerdo aqui, vai ficar dividido por menos G, e do lado direito vai ficar menos G dividido, menos GT dividido por menos G. Aí o menos G cancela com menos G, o teto fica sozinho, que era tudo que eu queria. Olha só como é que fica. Menos G. Aí, claro, eu troquei de posição, né? Primeiro eu troquei, joguei o meu GT para colocar o T em evidência desse lado, não mudou nada. Aí sim, tá multiplicando, vai dividindo, né? Ou divide os dois lados por menos G, e aí, menos com menos dá mais, aí o T. O tempo de subida ou o tempo de descida, tanto faz, é V0Y sobre G, ok? O tempo total é a soma desses dois tempos, 2V0Y sobre G. Tá aí, era o que ele queria. Beleza? Então, tá demonstrado. Não preciso dizer mais nada sobre isso, porque isso a gente acabou de fazer, né? Vamos lá, continuando agora, né? A letra B. O alcance horizontal do foguete no nível... Ah, tá. Primeiro vamos achar... Deixa eu voar esse cara para cá. Vamos achar agora quem é o meu x de t. Vou pegar esse meu tempo aqui e vou jogar aqui dentro. E aí o meu x vai ser o x máximo, ó. Então, joguei. Peguei esse 2V0y e joguei aqui dentro. E agora eu não posso chamar mais x de t, porque não tem mais t aqui. Então, eu tenho que chamar isso de x máximo. E aí é só multiplicar. V0x vezes V0y. Que dá, tá subentendido que é 1 embaixo, né? Multiplica o numerador com o numerador, denominador com o denominador, tá aqui em cima. Aí agora é só expandir essa conta. A gente acabou de fazer isso no exercício anterior. 2 cosseno de θ, seno de θ é o meu 2, seno de 2θ, né? E aí eu fico com essa equação. O meu V0 vezes meu V0 dá V0 ao quadrado. 2 cosseno θ, seno θ é o seno de 2θ. Pronto. Aí agora é só substituir, ó. No lugar de θ eu ponho 45. 2 vezes 45, que dá 90. Seno de 90 graus é 1. Está lá no ciclo trigonométrico, está lá na revisão, está lá em trigonometria. Quem não souber nada sobre trigonometria, entre em contato comigo, que eu te dou uma aulinha sobre isso, tá? Ou eu te indico alguns vídeos no YouTube que está cheio falando sobre isso também. E aí está aqui o meu x máximo. E aí eu quero saber, só que ele quer saber a velocidade, tá? Então, multiplico os dois lados por g, G aqui, só que o G aqui cancela com esse G, o V fica sozinho. Então, ficou desse lado. Troco de posição e agora tiro a raiz quadrada dos dois lados. Quando eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho a raiz de x máximo vezes G. Desculpe, que era tudo que eu queria. E aí, agora é só substituir para cada situação, ó. Substituir essa conta na letra B, 40. Aí onde vem o detalhe, ó. A raiz deu isso aqui tudo. Qual é o valor que eu vou utilizar? 40 vezes 9,8, deu o resultado, deu 19,7. Eu vou pegar, presta atenção. Eu quero truncar ele nessa primeira casa decimal aqui, certo? Eu vou olhar para o número depois dele. Se o número depois dele for maior ou igual que 5, eu elimino todos esses outros números e acrescento um a mais para esse cara que eu trunquei aqui. Então, ele vai ficar 8. Como aqui é 9, e 9 é maior do que 5, então some o 9, some o 8 e o restante todo. E aqui no lugar do 7 eu boto um 8, vai ficar 19,8 metros por segundo. Isso é uma aproximação, certo? Quando eu multiplico por 3,6, eu tenho 71,3 km por hora. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a letra C, ó. 24,2. Olha, 2, 4. Agora eu trunquei aqui, eu só quero com uma casa decimal. Eu olho para o seguinte aqui. Aqui é 4, ou seja, é menor do que 5. Como ele é menor do que 5, deixa como está e elimina todo o resto ali. Ah, professor, mas aqui é 8. É 8 lá depois. Mas o que vem imediatamente depois do 2, que é onde eu quis parar, esse é 4. Se ele é 4, não interessa se o outro é maior. Se ele é 4 é menor do que 5, elimina todo o resto e deixa do jeito que está. 24,2. Multiplica por 3,6, dá 87,1. Vou fazer a mesma coisa com a letra D. 39,5, olha só. Como deu 5 aqui, 5, de 5 para cima, elimina o... Aliás, perdão, eu olho para outra casa, né? Eu trunquei aqui no 5. Aqui é maior do que 5, é 9, então elimina todo ele e aumenta um aqui, por 39,6. E aí multiplica por 3,6, dá 142,6. Todo mundo entendeu até aqui, né? Imagina. Letra E. De novo, faça a mesma coisa da calculadora. 46,4. Pega o outro número depois do 4. Como ele é menor do que 5, apaga todo ele e deixa como está.
multiplica por 3,6, está aí ele em quilômetro por hora. E, finalmente, a letra F, né? Peguei o 0 aqui. Ah, o 2 aqui é menor. O que é que eu faço? Apaga todo o resto, fica 61,0. Ok? Fica assim. E multiplicando por 3,6, 219,6. Certo? E aí a tabela, como o Canali, como a lista pediu, né? Tabelinha. E aí eu sugiro, né, que você faça assim. Coloque o x máximo, sugeriria, né? Entre parênteses, se você colocou entre parênteses aqui, está subentendido que o resto é em metro por segundo. Então, não precisa escrever metro por segundo aqui, nem metro por segundo aqui, nem quilômetro por hora aqui, porque baixa o número, a gente já sabe que está lá na legenda o que você quer. Tudo bem? Então, essa é uma tabelinha bem explicada. Fala, Mirelle. Boa noite, professor. Boa noite. Tá me escutando? Em alto e bom som. Sobre a tabela, eu tentei fazer a tabela, só que meu computador tava com problema. Só que eu coloquei todos em fileira, um do lado do outro, como se fosse uma tabela e ver. Será que tem algum problema? Porque foi um problema técnico mesmo, não foi nem meu. Aí vai ver com o teu monitor, o que que ele vai achar disso, mas eu não creio que isso é um problema, não. Tá? Porque Porque tá feito uma tabelinha de qualquer jeito. eu coloquei todos os resultados organizados e um do lado do outro, da mesma forma que tá na tabela. Então, acho que não seria nenhum problema, né? Não, não seria problema, não. Aqui é porque é o modelo que daqui para frente vocês deveriam fazer, tá? É um modelo que vocês devem seguir. Sigam por aqui, que é o mais intuitivo, é o mais fácil. Tudo bem? Mas do jeito que você fez lá, também não vejo que seria um problema, não. Tá? Tá bom, Organizou obrigada. direitinho, de nada. Continuando, Ô, vamos para a pessoal, última questão. viu? Oi, Espera aí um oi. pouquinho, Roberto. Volta na tabela aí, por favor. Tá. Peraí. Volta na tabela. Aí. Tem um objetivo vocês calcularem esses valores, porque foram dados os alcances típicos dos foguetes dos níveis sim. aí 1, 2, 3, 4 e 5, entendeu? Ou seja, é onde tipicamente os alunos lançam esses foguetes. Mas com que velocidade? Bem, você sabe que ele sai rápido, mas aqui você está calculando a velocidade a partir da distância que ele chegou. E é para você ver que a velocidade cresce assustadoramente à medida que ele vai cada vez mais longe. Tudo bem que são diferentes tipos de foguetes, mas o nível 5 ali, que vai tipicamente a 380 metros, por exemplo, ele sai da base, depois que ele injeta todo lá o líquido que está dentro dele, a 219 quilômetros por hora. Então, é uma velocidade altíssima, assim como do nível 4 e nível 3. Nível 3, 142 quilômetros. Você tem uma ideia do que é 100 quilômetros por hora. Você vê um carro a uma certa velocidade, eu acho que ele está a 100 quilômetros por hora, entendeu? Um carro muito veloz, você fala, pô, ele deve estar a 150 quilômetros por hora, o cara está um foguete, né? Pois é, para você ter uma ideia de quão altas são essas velocidades. Por isso, e como talvez o Alberto tenha demonstrado naquela aula, senão você vai calcular isso em algum outro momento, a velocidade com que ele retorna ao chão é a mesma com que ele sai do chão. Sim. Desprezando a resistência do ar, e você tenta transformar a resistência do ar a mínima possível, quando você faz ele bem aerodinâmico, não é? Então, teoricamente, ele chega no chão com a mesma velocidade com que ele sai. De modo que, se isso daí cair na cabeça de alguém, vai arrebentar, porque você sabe que a velocidade é muito grande. É como você ficar na frente do foguete assim que ele sai da base. Você não vai ficar na frente do foguete quando o foguete sai da base, não é? Porque você sabe que vai ser uma cacetada e tanto. Sim, mas a cacetada é igual quando ele chega no chão. Por isso é importante que você não lance foguetes em lugares apertados, em lugares onde pode cair em cima de um carro, de uma casa, de um telhado, de uma pessoa. Daí é importante a gente ser sempre muito cuidadoso ao lançar foguetes, né? Porque estamos trabalhando com velocidades enormes e, como veremos mais adiante, com pressões enormes dentro dos foguetes. No pneu do carro você coloca 30, 40 PSI. E a gente vai chegar até 100 PSI, às vezes. São energias armazenadas muito maiores do que no pneu de um carro. E você sabe que quando o pneu do carro estoura, faz um barulhão. E o foguete também, quando estoura, faz um barulhão, né? Daí é importante você estar sempre cuidando da segurança ao fazer os lançamentos que vão ocorrer
aos montes daqui para frente, né? Parece que o Lauro aí tem uma pergunta a mais, Pode Roberto. fazer, Laura. Pode falar. Professor, no caso, a velocidade inicial vai ser igual à velocidade final por causa do MRU, né? Por causa do XX, porque como trabalha MRU, a mesma velocidade no mesmo instante. Seria isso, né? Exatamente. Sim. Na prática, ela é um pouquinho menor por causa da resistência do ar, mas é muito pouca coisa, principalmente para esses níveis de velocidade aí. Então, é perigoso do mesmo jeito, tá? Então, assim, a gente enfatiza isso, que é muito importante. Mas eu consigo segurar o foguete. Beleza, mas e a aleta? Se aquela aleta passa na tua mão? Cara, isso vira uma navalha que risca, corta, que é uma beleza, né? E já na jornada aconteceu vários acidentes. Fala, Matheus. Tá me ouvindo, Alberto? Sim. Só uma dúvida. Em relação a arredondar os valores, né, em uma casa decimal, aproximar em uma casa, eu acabei cometendo um erro, né, de não observar o algarismo seguinte, deixando 19,7 em vez de 19,8, que era 19,79, eu não observei. E foi na letra B e na letra D, que era 39,6, eu acabei colocando 39,5. Tem muito problema? Não, Ou muito problema não, mas é um probleminha. Pode ser que o teu eu vou monitor observar na releve, próxima? mas você fica para a próxima você acertar isso aí. Tudo bem? Eu vou observar. Obrigado. Beleza. Isso é que importa. Importa que você aprendeu, tá? Isso é que é o mais importante. Muito bem, então vamos lá. Durante uma das jornadas de foguete de 2024, foi batido o recorde para os lançamentos de foguetes do nível 4, o qual alcançou 512 metros a partir da linha de lançamento. As bases de lançamento são construídas de modo que o ângulo de lançamento do foguete em relação ao chão é de 45 graus. Use o sistema de referência na qual o eixo Y cresce do chão para cima. Use as equações dadas no primeiro exercício. A partir delas, não use fórmulas prontas, pois precisa deduzi-las novamente. Calcule o item abaixo. Calcule o módulo do vetor velocidade inicial do foguete recordista. Calcule o resultado em metro por segundo, quilômetro por hora. Então, vamos lá. Primeira coisa, os dados, né? Então, tá aí, é tudo que eu tenho, 512 e o 1. E aí eu pego o meu V0 lá, que é aquela equaçãozinha que a gente já teve, né? Como já foi deduzida aqui, não vou precisar deduzir lá, porque você já sabe como é, né? Então, é só substituir. 512 vezes 9,8, tira a raiz quadrada e faz a aproximação. Tá aí. Multiplicando isso aqui por 3,6, tá aí o resultado, em quilômetro por hora. Agora vamos para a letra B. Qual é a velocidade? Calcule a componente horizontal, né, e vertical dos vetores, né? Então, aí, olha só que interessante. O meu V0x V0 70,8 metros por segundo. Isso aqui não tem unidade de medida. Cosseno de 45 é 0,7, 707, tal, tal. Faz a multiplicação lá deles, e aí você tem a velocidade da 50 metros por segundo. Aí, multiplica por 3,6, vai ter aí esse resultado em quilômetro por hora. 180 km por hora. Olha a velocidade que saiu o foguete recordista, né? Para cima, né? 180 km por hora. Como o seno de 45 é igual ao cosseno, você vê aí que dá 0,707, então a velocidade em y é a mesma coisa. Multiplicando por 3,6, você tem esse valor aí. Ok? E dá 180 km por hora. Letra C. Calcule a altura máxima atingida por um foguete recordista. Dê a resposta em metros. É só substituir lá na fórmula. V0y, isso aqui é 50 ao quadrado, metro por segundo ao quadrado, vezes 2, vezes 9,8 metro por segundo ao quadrado. Aí é só fazer essa continha, né? Pega o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Metro quadrado, cancela com esse metro de baixo. Segundo quadrado, cancela com o segundo de baixo. Vai sobrar só o metro, que era tudo que eu queria. Então, ficou aqui, ó. E a conta aqui faz na calculadora, faz direto. Então, dá 127,6 metros. Ou seja, foi mais de 100 metros de altura, né? Para ele poder ir aquela distância lá. Então, tá aí, 127,6 metros para ele poder ter atingido aí os 512 metros de distância, né? E a letra D, calcule o tempo de voo do foguete recordista. Deu uma resposta em segundos. Então, o tempo total já tem lá, já sabe. Substitui 50 metros por segundo, 9,8 metros por segundo ao quadrado, faz o mesmo trocinho, né? Só que agora ele está ao quadrado, esqueci.
era o tempo total, V0, acho que aqui está errado, tá? Eu esqueci de tirar, é só um V0y, tá? Não tem V0 ao quadrado, não. É isso mesmo? Ou tem V0 ao quadrado? Deixa eu lembrar. Deixa eu ver, metro ao quadrado por segundo. Não, não, tá. É eu que errei aqui, ó. É metro quadrado por segundo ao quadrado. É do jeito que está esse lado aqui, ó. Tá? É porque só isso aqui que eu estou fazendo era para ser igual a isso, tá? Então é metro por segundo ao quadrado. Eu vou consertar agora que eu terminar. Quando eu mandar para vocês, eu mando corrigir esse detalhezinho aqui. E aí, cancelando, o tempo total dá em segundo, né? E aí, 2 vezes 50 dividido por 9,8 é 10,2 segundos. Aliás, minto, né? Aqui o V0, isso aqui é V0 ao quadrado. Esse V0 aqui, ele é simples, ele não é ao quadrado, não, tá? Eu fui que errei. Deixa eu olhar lá atrás, deixa eu ver bem aqui, ó. Ó, lá no tempo que a gente acha o tempo de subida, o tempo total, tá aqui, ó. O tempo total é 2 vezes 0y sobre g. Então, lá eu tenho que colocar 2 vezes 0y sobre g também. Não 2 vezes 0 ao quadrado. Vocês entenderam isso que eu falei? Não V0y ao quadrado. Tá? Então, aqui, ó, tá errado aqui, ó. Não é ao quadrado, não, é só V0y. Tá? Mas eu vou consertar aqui e mando para vocês. E aí sim eu tenho em segundo, isso aqui. E aí, finalmente terminamos a nossa lista, né? E aí, se alguém tem alguma dúvida, a hora de falar é agora. Tudo certo? Alguém, alguma dúvida? Alguma pergunta? Fala, Ana Clara. Professor, eu vou poder utilizar essa correção para eu ter menos dificuldade na lista 2? Pode não, deve. Ah, Utilize. Se tiver no ca... dúvida, me pergunte. Porque tudo É, isso que a eu gente já está me fazendo é falei. para lhe ajudar para as próximas listas, entendeu? Ok, obrigada. Nada. Alicia, Nessa lista, teve muitas aproximações minhas, tipo assim, não necessariamente que eu fiz errado, mas a conta deu um valor um pouquinho diferente, mas tipo, só nas últimas duas casas decimais. Isso tira ponto? vai depender do teu monitor. Eu creio que não. Nesse primeiro momento, eu não acho que ele vai colocar, não. Mas se for tirar, é um décimo, muito pouco. Não vai comprometer em nada a estrutura do seu relatório, tá? Vou ficar tranquilo. Tá bom, muito Só obrigada. que nas próximas não cometa esse erro. Vai, não peques mais, tá bom? Nas próximas, como não cometa esse erro, tá? Tá bom, muito obrigada. Show. Então, gente, é isso. Vou passar a palavra. Arthur, pode falar, Arthur. Arthur? Oi, professor, Sim, pode me escutar? sim, em alto e bom som. É, em algumas questões, eu tinha deixado raízes e eu não aproximei elas. Tem algum problema? Que é a mesma situação que a Alice havia te comentado, né? Vai ter alguns errinhos lá, mas não creio que ele vai tirar algum ponto por conta disso, não. Mas Tá? de cálculo, eles adicionam pontos? Adicionar ponto? Como assim? Não, te dar ponto eles não vão te dar, mas talvez você não perca ponto por isso, entendeu? Ah, tá certo. Mas Valeu, ganhar tia. ponto, não. Porque raiz quadrada não existe, como eu falei, né? Não existe raiz quadrada em medida, né? Medida, Sim, ela sim, trunca de lugar, beleza? Fala, entendi. Givaldo. Show. Boa noite. Minha tela tá preta ou não? Tá preta sim. Eita, tem que arrumar, minha câmera tá com problema. Não, Mas sim, tranquilo. minha dúvida era relativo à aproximação, porque é o seguinte, lá atrás eu fiz aquilo que o senhor falou, eu fiz a aproximação relacionada ao seno, por exemplo. Aí, quanto mais conta você vai fazendo, mais a aproximação vai ficando imprecisa. Essa imprecisão tem algum limite ou se tiver justificadozinho lá pelos cálculos vai ser aceito? Não, vai ser aceito. Eu não acho que os monitores vão pegar no pé de vocês por conta disso. Até porque porque sou professor, tenho a obrigação de falar da forma correta com vocês, entendeu? Porque é como se a gente falasse dessa forma aí, é como se estivesse dizendo nós vai, nós vem, no português, entendeu? Então, assim, Entendi. um professor de português falando errado, dizendo nós É vai, nós complicado. vem, é crítico, é complicado, né?
A mesma coisa em física, a gente tem que seguir o protocolo corretinho, que isso é uma medida. Isso é uma medida, você precisa desses dados para te dar de forma correta as medidas direitinho. Por isso é obrigação minha falar nesses pormenores. Vocês estão cometendo esses erros porque é normal, é esperado, tá no começo. Agora que você está sabendo, não dá mais para saber. Ok? Se é que existe essa palavra. Como você já sabe, não tem como mais de saber. Então agora você tem que seguir essa regrinha. Meu conselho, deixa as contas, isola a formulazinha, faz as contas até isolar a fórmula lá no final e deixa para fazer as contas no último momento. Porque aí se tiver senos com números aí com infinitas casas decimais, você reduz o teu erro. E aí você fica mais próximo da realidade. Agora, se não tiver como, se você não teve calculadora, vai fazer à mão, aí você explica. Devido a aproximações, ela pode dar aproximadamente isso, isso e isso. Aí o monitor vai entender e vai estar tudo certo. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Nada. Então, tudo certo, Ok, gente? Acho ok, que alguém tem pessoal. mais. Não, A não Mirelle, tem que Canaro. deixar respostas de física em termos de raiz quadrada, né? Você tem calculadora, você tem aí o computador, né? Você tem internet, então você sabe calcular raiz quadrada. E é como o Humberto está falando. Tanto é que quando você coloca um número, né? Você tem que decidir com quantas casas decimais você vai colocar. Então, aí você vai ter que também aprender a fazer arredondamento, que foi comentado aqui, e também até onde você vai, digamos, quantas casas decimais você vai colocar. Que depende um pouco também das unidades que você está usando, entendeu? Então, nas próximas ocasiões, não, não faça como numa lista de matemática, que aí sim você tem que deixar com a raiz quadrada lá, né? Aqui não, tá? Números, seguido as suas unidades. Talvez uma última pergunta ali da Mirella. Mirelle. Pode falar, Mia. O professor Alberto citou que poderia usar a calculadora. No começo, eu pedi orientação para o professor de matemática, porque minha professora de física não tinha vindo ainda para a escola. E ele falou que era para mim usar essa técnica de arredondamento. Mas como você falou agora que a gente pode usar o calculador, então pode ser que está liberado para usar. Não em todas as contas, mas assim, em algumas contas em específico a gente pode usar nesse caso. Pode sim. Pode usar. Porque aqui o objetivo não é que você deva demonstrar, não é como lá na escola, que você tem que provar que você sabe, aí por isso você não usa calculadora. Não, não é assim. Aqui a gente já assume que você está sabendo dessas coisas e o teu foco é entender a física que está por trás do que você está estudando. Aqui você está estudando foguete, você não é para aprender a fazer essas contas. As contas você vai aprender na escola, entendeu? Aqui já é para a gente partir do pressuposto que você já sabe e que você vai já pôr em prática. Porque na vida real, a gente não fica vendo se está fazendo. Ah, não, deixa eu fazer lá direitinho. Não, na vida real, você fez a conta aqui, já vai direto para a resposta. Já dá um monte de salto. Essas contas aqui, por exemplo, no ensino superior, a gente já pula quase todas elas. Ainda escreve assim: é óbvio que é isso, isso e isso, que o resultado dá isso e isso, e parte para cima, entendeu? Então, a gente faz isso por efeitos didáticos, porque a gente conhece as limitações, está lidando com o pessoal de vários lugares, etc, etc. Entendeu? Era só essa dúvida mesmo, por conta que eu tava meio. Assim, que eu tive bastante dificuldade nessa primeira lista, por conta disso, por conta que eu tava fazendo conta, até chegar naquele resultado, sabendo que eu poderia usar a calculadora. Mas foi mais por influência do meu professor mesmo. Mas como agora vocês falaram que a gente pode usar, era só essa minha Bem, dúvida. não foi escrito que não podia usar. Pode usar. O caminho sempre é resolver literalmente o problema, como fez o Alberto o tempo todo. Ele chegou à resposta final só com símbolos matemáticos. E só na resposta final é que ele substituiu pelos valores que foram dados ou constantes conhecidas. Entendeu? E aí você faz uma única conta, toda ela dentro da sua calculadora. E não por pedacinhos. E a tendência natural de muitos alunos que não sabem estudar é ficar colocando número logo no comecinho das equações. E aí se perdem no meio das contas. Entendeu? Então, siga o exemplo que foi dado aqui. Resolva literalmente. Tá? Outro comentário. Foi já escrito em algumas ocasiões que vocês devem sempre usar
o português correto e formal quando se relacionam conosco aqui nos grupos de WhatsApp ou quando mandam mensagens para a Gabriela, ou para mim, ou para Alberto, e também quando escreverem aqui no WhatsApp, pelo amor de Deus, usem o português formal, não é? Mostre que você sabe escrever, porque senão você vai se adaptando a escrever errado, né? E em algum momento você vai escrever errado e vai ser muito penalizado por isso, tá bom? Outra coisa, tem gente que mandou o foguete aqui no topo de um prédio, uma cobertura, e achou isso engraçado. Muito kkk, e alguém mais deu kkk ali. Isso não é engraçado. Isso é acidente, que você pode ter danificado a propriedade de alguém. Ah, Se mas você nesse responder caso aquele ninguém médico, se você não. machucou, professor, Basicamente, mas poderia ter se machucado. Significa que você não consegue controlar corretamente o lançamento do seu foguete, né? E você lançou ele perto de prédios, obviamente. Ou seja, você cometeu um monte de erros. Se você acidentar alguém, danificar o patrimônio de alguém, você, sua família ou sua escola serão responsabilizados. Tá? Porque você é menor, né? Você não vai ser responsabilizado. Mas um adulto vai ser responsabilizado pela sua caca. Então, preste atenção para que não cometa nenhum erro, né? Por criancice. Criancice é aquela criança que faz as coisas que não sabe fazer correto. Vocês já estão na idade que sabem como fazer correto para lançar um foguete. Você já sabe qual a velocidade com que ele sai. Você já sabe a distância que ele chega. Então, faça correto. Tá? Só finalizando aqui, nessa lista que foi enviada para vocês, você precisa montar. Sugiro que você dê um pin aí na minha pessoa, né, para você ver o que eu estou te mostrando, né? Porque só no quadradinho desse tamanho você não está vendo nada que eu estou te mostrando, né? Então, vai ali no cantinho superior da minha carinha, tem lá 3 pontinhos, clica lá que você vai me ver em tela cheia. Então, essa daqui é a base que permite você lançar foguetes do nível 1 e do nível 2, que você vai ter que lançar em breve. Então, você precisa ter uma base, que é basicamente esse U aqui embaixo, né? Um U aqui embaixo. Eu vou botar um pin aqui para mim também, porque eu me veja melhor aqui. Entendeu? Estou dando pin até para mim aqui. Ó. Tá vendo? Você tem esse U, que é a parte que fica no chão, né? Aqui toda aqui é a parte do U, fica no chão. Essa parte aqui, né? Fica no chão. E aqui um tubo lançado a 45 graus, né? Pode esquecer esse gatilho aqui, porque para lançar foguete nível 1 e nível 2 você não precisa dessa parte aqui, tá? Então isso aqui não está aqui. E você precisa apenas colocar esse registro aqui. Ó. Tem um registro aqui embaixo, tá vendo? Tem um registro. Porque você vai pressurizar toda a parte inferior da base, toda a parte inferior da base, até o registro. Então, aqui dentro é que vai estar o ar comprimido, que vai ejetar o foguete que vai estar aqui. Que é o que a gente vai fazer, você fazer depois. Lançar o foguete do nível 1 e do nível 2. Tá? Não precisa ter isso, mas isso tudo aqui você precisa ter. Se você conseguir adaptar isso na base que você já tem, melhor. Tá? E a gente colocou essa alavanca aqui para que você não tenha que vir com a mão mexer nesse registro que está aqui embaixo. Então, essa parte laranjinha aqui ó, é o registro. Ele tem uma cabecinha pequena, né? E não é para você ir lá com a mão liberar o ar comprimido que está aqui dentro. Vai que essa base exploda e você está com a cara aqui a meio metro. Então, vai voar um pedacinho dela em você. Para isso, a gente coloca essa alavanca, de modo a você fazer menos força, não é? Você tem feito a alavanca, a cordinha lá da ponta, passando, repara bem, por uma argolinha que está aqui do lado esquerdo do T. E assim, quando você puxa, né? Aqui, você fez isso e limitou o movimento dessa alavanca até próximo do próprio tubo. Se você não coloca essa argolinha, você puxa essa alavanca aqui,
Canale saiu do ar, né? Ah, Parece que bom, sim, mas eu achei que meio que tinha travado. então, como ele estava explicando ali, a correia ou a cordinha, ela tem que ser puxada de baixo, né, por baixo para você não quebrar, né, a alavanca. Mas fala, Ana Clara, você tinha uma pergunta? Ô, professor, Estou voltando aí, então, tô voltando. Deixa eu Vamos lá. concluir aqui. Deixa eu concluir, tá? Tá, deixa eu concluir aí, depois você Então, pergunta, tá? então, se você tem do nível 3 e 4, se você quiser, você adiciona esse registro aqui, porque você pressuriza a base. Quando você vai lançar foguete do nível 3 e 4, você pressuriza a base e o foguete. Fica um sistema só. Mas no nível 1 e 2, você pressuriza só a base, não o foguete. Por isso tem que ter esse registro. Então, você pode, sim, se quiser, adaptar a sua base do nível 3 e 4 para você pressurizar só a base. Aí, quando você abrir o registro, o ar comprimido vai impulsionar o seu foguete que vai estar aqui. Tá bom? Professor, eu quero fazer em dupla com a minha amiguinha, porque nós dois estamos no programa. Você até pode fazer em dupla, mas em algum momento você poderá ser prejudicada por isso, tá? E os lançamentos têm que ser individuais, por usar a mesma base. E aí os dois vão fazer o lançamento no último dia, na véspera. E aí vai ficar onde a base, é ou não? Tá bom? Alguma pergunta aqui sobre a base? Fala, Ana Clara, rapidinho, por favor. professor, eu queria saber se o uso do manômetro vai ser obrigatório. Não está escrito na circular. Então não precisa. Nesse momento, não. É o que eu mostrei aqui para você. Você está vendo o manômetro aqui? Não está. Não. Tem manômetro aqui. Ok. Mais adiante, você vai precisar, na base que vai lançar foguete do nível 3 e 4. Exceto se você tiver uma bomba que tenha manômetro, lá no nível 3 e 4. Aqui a gente vai começar uma situação bem simples, entendeu? Mas você vai precisar ter uma bomba de pressurização, com ou sem manômetro inicialmente. Tá bom? Mas caso eu tenha um manômetro, eu posso estar adicionando? Sim, pode. Você vai ver que ele é muito importante, sem dúvida nenhuma. Muito Tá? obrigada. Fala, Caroline. Oi, professor, boa noite, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Eu queria saber como é o aborto dessa base. Eu não entendi muito bem. Aqui não tem aborto. Nessa base do nível 1 e 2, não tem aborto. Tá? O Aham, único jeito, entendi. você pressurizou, você vai. Porque o aborto é você fazer isso aqui. O ar comprimido vai sair por aqui. Se tiver um foguete aqui, ele vai lançar embora. Se não tiver foguete aqui, vai sair o ar por aqui da mesma maneira. Entendeu? Então, isso Uhum. daqui despressuriza a base. Por isso, nessa daqui, você não precisa de nenhum mecanismo de aborto. Então, puxar aqui, Entendi. despressurizou tudo. Tá bom? Tá bom, obrigada. Pedro, pergunta, Pedro, Remano? Olá, tá me ouvindo, professor? Bem, senhor. É que na tarefa 10, né, que o senhor está falando sobre a base, eu vi que tem que encher a base com água até chegar no registro e depois pressurizar. Eu não entendi se Não, é para senhor. pressurizar com a água. Não, senhor. Você não leu direito. Mandei você colocar isso daqui dentro de uma bacia, com água, dentro do tanque, para saber se não está vazando. Entendeu? É um teste que você vai fazer. O seu registro aqui, para ver se não vai estar vazando. Entendeu? Um pequeno teste. Tá bom? Não, tá bom. Fala, Lauro, rapidinho. Lauro Silva, não estamos ouvindo. Professor, só me Lauro, escuta? fala. Professor. Em relação aos testes. Não estamos ouvindo você, Lauro.
Mais alguém tem alguma pergunta? Professor, o senhor me escuta agora? Professor, Olha aí, pessoal, registre agora a sua presença, digite aí o seu nome completo. E Lauro, tem a dúvida? Pode falar, Lauro. Acho que o Canali caiu. Ah, não, tá aí, tá aí. Canali, Lauro quer fazer uma pergunta. sim, eu não estava ouvindo o que ele estava falando. Lauro, pode perguntar. Também não ouço, não. Lauro, você tá falando? agora Agora você me sim. escuta? Sim. Em relação aos testes, eu queria saber, por exemplo, hoje mesmo já fiz a base e fiz alguns testes, lancei alguns canudos e tudo mais. Só